Oi, gente. Então, enquanto eu estou aqui na minha filha, vamos continuar aqui com o nosso projeto que eu sempre mostro de cabeça para baixo, né? O nosso livro Espírita 13 Almas, que pelo que diz na contracapa, pelo que diz na orelha, pelo que a gente já ouviu falar, conta a história de uma das 13 almas, ou um dos 13 corpos que foram encontrados naquele elevador e que nunca foram identificados. Nós já passamos de 2/3 do livro, já estamos no capítulo, estamos indo para o capítulo 33, e até agora nada a gente soube ainda do incêndio. A gente soube de incêndios criminosos anteriores na vida da Lina, em outras encarnações. Mas o incêndio do edifício Joelma nós não chegamos ainda, porque estamos ainda um pouco atrás na data. Agora, como lá nos 2 ou 3 primeiros vídeos, eu já apresentei as 3 situações assim iniciais para vocês, eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo com cada personagem. A Lina, que pelo que tudo indica é a principal, ela continua vivendo ali com o seu Aderbal e com a dona Eugênia. O seu Aderbal e a dona Eugênia amorosamente já adotaram ela, né? Já sentem ela como uma filha. Ainda não conseguiram adotar com documentos, porque o cartório que eles iam fazer tudo isso com um amigo deles, que é o dono do cartório, o Hermes, esse cartório incendiou. Então eles não puderam fazer nada, nem mesmo conseguiram retirar a certidão de óbito da filha deles, que havia morrido com 14 anos. Isso fez com que o seu Aderbal tivesse a ideia: como não tem nada registrado sobre a morte da nossa filha, sobre a morte da Estela, porque a única coisa que tinha era no cartório e a gente nunca retirou o atestado de óbito e ninguém nunca retirou, quem sabe a gente usa a certidão de nascimento da nossa Estela, que faleceu com a mesma idade da Lina, para a Lina. A Lina passa a viver com a certidão de nascimento da nossa Estela. A dona Eugênia ficou muito assim preocupada, pensando: não, Aderbal, isso é um crime, a gente não pode fazer isso e tal. E ele disse: mas nunca ninguém vai saber, e é por uma boa causa, é para ajudar essa menina e tal. Ao que a dona Eugênia diz uma coisa que a gente fica pensando: tu tá fazendo isso por culpa, tu podia ter salvado a família. E a gente fica pensando ali, e eu não sei ainda, porque não li o livro até o final ainda, mas será que o seu Aderbal viu ou sabia que a família da Nina estava em perigo, e quando eles vinham como retirantes lá da seca, aqui para o lado de Goiás, de Minas Gerais, eles foram assaltados e mortos? Será que o seu Aderbal estava por perto? Como assim? Por que essa culpa? A gente fica com essa dúvida. Nesse meio tempo, a Melissa, a sobrinha da dona Eugênia, ela volta, né, para a casa ali da dona Eugênia e do seu Aderbal. A dona Eugênia vai buscar, depois que a Lina conta para a dona Eugênia que a Melissa estava sendo abusada pelo padrasto, pelo Jurandir. A dona Eugênia fica indignada, pega o ônibus e vai até a casa da irmã dela, da Penha, pega a Melissa e traz a Melissa para morar junto com ela. E nesse meio tempo, a Melissa continua sempre sonhando em ser Miss.
e a dona Eugênia incentiva ela, e inclusive eles conseguem aula particular de boas maneiras, de etiqueta, de postura para Melissa. E quem vai dar essas aulas particulares, está dando as aulas particulares, é a dona Leonor, daquela família que o homem, o chefe de família, entrou em falência, depois acabou morrendo, deixou a dona Leonor e os 3 filhos, né? A Eunice, que tinha depressão, a Solange, que ia na casa espírita, o Daniel, que estava fazendo concurso para o Banco do Brasil. A dona Leonor era uma mulher muito culta, muito fina, muito elegante, e resolveu dar aulas particulares, e surgiu essa primeira aluna para ela, que é a Melissa. A Melissa está encantada com a dona Leonor, e a dona Leonor está encantada com a Melissa. Nesse meio tempo, o Daniel veio de São Paulo visitar a dona Leonor, encontrou a Melissa, conheceu a Melissa e ficou encantado também com ela. E a dona Leonor, pelo jeito, está bem faceira, assim, com o encantamento de um com o outro. Pelo que tudo indica, o Daniel vai acabar namorando a Melissa. Junto com o Daniel veio o Luiz Sérgio, que é o melhor amigo do Daniel, e que, por sua vez, ele vem a ser aquele senhor que lá no início do livro, bem nos primeiros capítulos, ele está na UTI, praticamente em estado terminal, vítima de câncer, e que os amigos dele do Centro Espírita pretendem visitá-lo, porque ele só fica chamando pelo nome de Lina, aliás, de Lina, e a família ninguém conhece. Quem seria essa Lina? A filha não sabe quem é. Claro, esta parte lá no início do livro já é mais adiante. Pela lógica, é mais perto lá do incêndio. A gente nota que o livro retrocede lá para o início da década de 1950 e depois, né, 1950, 1960, até chegar à década de 1970, quando ocorre o incêndio. A gente ali até deduz que o livro retrocede mais ou menos até 1929, por aí, porque diz que o marido da dona Leonor, ele entrou em falência com a crise da Bolsa. A primeira, assim, falência, a primeira dificuldade que ele tinha, que ele plantava café, passou a plantar em algodão, e depois, para o final, ele faliu de vez quando investiu tudo nos cassinos, num cassino muito luxuoso, e o governo federal proibiu terminantemente os jogos de azar. E daí a gente, por nossa conta, faz observação. Os jogos de azar do ponto de vista da iniciativa privada, né? Porque jogos de azar ainda existem até hoje com as loterias, só que administrado pelo poder público. Deixa eu ver quem mais que eu vou falar. Já falei sobre a Lina. A Lina tem tido muitos sonhos com a Maruska. A Maruska, que é a orientadora espiritual dela, do plano astral. E a Maruska já mostrou para a Lina que por 2 vezes a Lina protagonizou um incêndio criminoso. Uma vez ela deixou, se não me engano, um garoto, morrer incendiado. E na outra vez ela deixou, se não me engano, a irmã, deixou uma moça. Daí ela tinha uma condição social melhor, ela estava num palacete do lado de fora, vendo o palacete incendiar e as pessoas pedindo socorro e ela ali bem, como dizem hoje, bem plena. Então a Lina tinha essas coisas assim de querer fazer justiça, querer achar que ela sabia o que era dona do bem e do mal, sabia o que ela tinha que fazer ou não em relação às pessoas.
e já tinha sido bem cruel. Por causa disso, ela também sofreu, por causa dessa vibração negativa que ela tem até a atual encarnação, ela também andou sofrendo ali na casa da Dona Eugênia alguns ataques espirituais daquele jagunço que ela matou para se defender, para não ser abusado, até para não vir a ser morta, mas matou. E esse espírito desse jagunço, desse, sei lá como a gente chama, vem perseguindo ela. Mas a Neide, que é aquela professora particular, que é aquela espírita, que tem um barracão, que atende as pessoas, conseguiu fazer ali toda uma prece, todo vamos dizer assim, uma harmonização ali naquele ambiente para que o Olério, o jagunço, deixasse a Neide em paz. Então, com a ajuda das orações da Dona Eugênia, com a ajuda da mediunidade da Eunice, que agora a Eunice, que é aquela que estava em depressão durante 10 anos, por causa de muita prece, por causa de muita leitura espírita, por causa de muita fé, de ter mudado a vibração do pensamento dela, passado para melhor, ela está muito melhor. E para surpresa dela, ela encontrou no hospital que ela passou a trabalhar o grande amor da vida dela, que é o Hermes, o dono do cartório que queimou. O cartório pegou fogo, o Hermes foi para o hospital, a Eunice trabalhava de enfermeira lá e teve um susto, até teve uma crise nervosa quando ela foi fazer um curativo. E quem que era o paciente? O Hermes, que ela não via há 20 anos, se não me engano, há muito tempo atrás. Então, a gente sabe que os 2 ex-namorados da Eunice, por causa dos quais ela estava em depressão, um por ela ter sido largada e outro porque ela sentiu uma culpa, era o Paulo e o Hermes. E aquela senhora Doroteia, que perseguia ela espiritualmente falando, porque era esposa de um deles, ela era esposa do Hermes, desse dono do cartório, não do Paulo, que já faleceu, que eu já comentei com vocês. Eu digo assim, não sei se eu estou fazendo em parte, né, capítulo a capítulo, o grupo de capítulos, em partes mais ou menos iguais, assim, em extensão, mas como tem muitos personagens, olha, tem a Dona Eugênia, o seu Aderbal, a Alina, a Eunice, a irmã dela, Solange, o irmão, o Daniel, a Dona Leonor, que é a mãe dos 3, tem o Luiz Sérgio também, tem o Orlando, que é o dono da casa espírita, tem a Neide, que é essa professora primária, tem a Ione, que é empregada da Dona Leonor, tem o Hermes, que é o dono do cartório que queimou e amigo do seu Aderbal. É tanta coisa, é um enredo tão bonito, é um enredo tão rico, cada personagem tem as suas características, tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, tem a sua importância ali no decorrer da trama, que como é um livro espírita para gente que acredita em espiritismo, então é baseado em fatos reais, né? O espírito que inspira o escritor, ele só dá uma romanceada, e o escritor também dá uma romanceada, mas é baseado em fatos reais. Nós acreditamos nisso, né? Nós, os espíritas. E então, gente, por enquanto é isso. Agora, esse provavelmente seja o penúltimo vídeo sobre o livro, e no próximo vídeo eu vou dar o desfecho, o que aconteceu. O que eu acho interessante é que já passamos 2/3 da história e ainda não tem nenhuma referência ao incêndio, ainda não chegamos nessa época. Como eu disse, a história retrocede décadas
E, de certa forma, quando a Maruska é que se manifesta, como é que eu vou dizer, a mentora espiritual da Lina, ou quando o Estevão, que também é outro mentor espiritual, a gente vê que, na verdade, de certa forma, ele retrocede séculos, porque aparecem outras encarnações da Lina, né? Então, tudo isso para desencadear lá no incêndio, por que que aconteceu, por que que aqueles 13 corpos não foram identificados e etc. Tá, gente? Não sei se vocês estão gostando deste tipo de vídeo. Se estiverem gostando, eu gostaria que vocês comentassem. Se não estivessem gostando, comentem também, né? Porque o nosso canal é um canal bem democrático, bem aberto. Eu sou uma professora que sempre ouvi meus alunos, que sempre deixei meus alunos muito à vontade para debaterem comigo, para me ensinarem, para me sugerirem, né? Então, eu posso dizer que eu tive uma vida muito feliz em meio aos meus alunos e graças a esse canal continuo tendo. Então, o que vocês acharem que tá bom, comentem. O que vocês acharem que não está bom, comentem. Se tem ideia de algum outro livro que vocês querem que eu vá fazendo assim por capítulos, também sugiram, tá? Gostaria que vocês comentassem alguma coisa, ou algum livro espírita que já leram e gostariam que eu comentasse, caso eu tenha lido também, tá bom? Então, mas eu sugiro a leitura desse livro porque é muito rico em histórias. Cada personagem, como eu acabei de dizer há minutos atrás, cada personagem é uma grande história, e uma grande história para a gente refletir, tá bom? E até o próximo vídeo, que provavelmente seja o último, sobre esse livro, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem me assistindo, por estarem fazendo esse canal crescer. E semana que vem eu acho que eu já estou em casa. Aí a gente continua com as nossas aulas sobre o modernismo. Eu já ia dizer pós-modernismo, já estou me adiantando. Sobre o modernismo, sobre língua portuguesa, formação de palavras, lá no canal das aulas de português, e o nosso sorteio dos 1000 inscritos, que eu tô devendo para vocês o sorteio, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!